pessoal, estamos novamente, nos encontrando através aqui do ambiente virtual e nessa aula nós iremos falar sobre a questão da sociedade, indivíduo e cultura, beleza? Então, nessa aula a gente vai tratar de algumas temáticas que talvez você já tenha estudado, isso já tenha visto dentro da disciplina de sociologia, beleza? Então vamos falar de alguns teóricos pertencentes aí ao mundo da sociologia. Uma vez que estaremos falando sobre sociedade, se faz importante a gente trazer alguns conceitos do quais, esses teóricos aí falava quando se referia aí ao estudo da sociedade, a questão social, beleza? A questão das relações sociais que são mantidas aí entre indivíduos pertencente, à sociedade, beleza? E também vão ter algumas características que a gente vai tentar recordar, entendeu? Que a gente viu no nosso primeiro assunto lá no início do nosso ano letivo, beleza? Então a gente já falou sobre cultura, não é isso? A gente viu que o homem, o indivíduo humano, ele é um ser cultural por excelência, uma vez que ele transforma a natureza à sua determinada forma de vida, não é isso? O homem transforma a natureza através do seu trabalho, beleza? Seja para construir uma moradia, seja para formar uma cidade, então ele sempre, de maneira constante, vai estar transformando o espaço em que ele vive, em que estabelece aí as suas relações ou os seus contatos sociais, beleza? Outra coisa, antes de começar aí a explicar o nosso conteúdo, é interessante que vocês deem uma olhadinha na aula do dia 2, beleza? Lá no tópico, no nosso ambiente virtual, na aula do dia 2, tá lá o vídeo com a resolução das questões que foram postadas, beleza? Do nosso exercício. Então vocês acessem o ambiente virtual da nossa sala de aula e tentem ver lá aquele vídeo que eu vou estar explicando lá a resolução das 5 questões que foram colocadas em relação à temática da ética e da cidadania, beleza? Não esqueçam disso, isso se faz necessário, beleza? Então eu espero que você esteja gostando das aulas, beleza? E eu estou sempre à disposição para que a gente possa aí aprender juntos, beleza? Vocês possam aí também tirar essas dúvidas de vocês. Vocês também podem postar as dúvidas de vocês lá no mural, isso? Da nossa sala virtual, beleza? Vocês podem colocar a dúvida de vocês lá no tópico da atividade e eu vou estar respondendo e solucionando aí essas dúvidas de vocês, beleza? Então, minha gente, no início do nosso ano letivo, a gente estudou, isso sobre a origem da filosofia e a gente pôde perceber o quê? Que a filosofia ela é uma ciência que ela vai englobar, isso, as outras ciências, isso, como a história, como a geografia, como a sociologia. Então ela vai estar sempre buscando, isso, um pouco do conhecimento pertencente a outra ciência, fazendo com que a gente possa refletir sobre determinados temas, beleza? Então sempre lembre disso, entenderam? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então o nosso tema de hoje é indivíduos, cultura e sociedade. Quando eu falo indivíduos, eu estou falando de quem? Das pessoas, não é isso? E quando eu falo cultura, eu estou falando de quê? De um conjunto de características pertencente a um ou mais indivíduos que compõem determinada sociedade, beleza? Então, quando eu digo que é um conjunto, que cultura é o conjunto de características pertencente a um indivíduo que forma a sociedade, então estou dizendo o quê? Que cultura são padrões, isso, ou características, seja o modo de se vestir,
a questão da língua que aquela população fala, tá entendendo? A questão da musicalidade que eles escutam, entre outras características. A questão do comportamento em si, beleza? Então, cada local, cada sociedade vai possuir aí o seu padrão cultural, ou seja, a sua própria cultura, o que acaba por diferenciar, né, isso, a população de determinado local de outra. Por exemplo, a sociedade japonesa, né, isso, é diferente da sociedade chinesa, que por sua vez se diferencia da sociedade brasileira, beleza? O que é que vai diferenciar essas sociedades? É o quê? Esse conjunto de características que vai formar, né, isso é o que eu chamo de cultura, beleza? E quando eu falo sociedade é o quê? Um conjunto de pessoas compartilhando o mesmo espaço geográfico, né, isso? Estabelecendo as relações, que eu chamo aí de relações sociais, tá entendendo? E a partir disso daí, a partir do momento que esses indivíduos se juntam, compartilham esse espaço e passam a interagir, a estabelecer relações entre si, isso forma aí e me dá condições de entender aí o que vinha a ser aí a sociedade, beleza? Então, a sociedade brasileira, a sociedade japonesa, a sociedade norte-americana, beleza? Veja que são grupos de pessoas que compartilham um espaço geográfico, beleza? A sociedade norte-americana não vai estar fora do planeta Terra, está no mesmo planeta, não é isso? Porém, o que vai diferenciar essa sociedade é exatamente a questão cultural, beleza? Prosseguir. Então, nesse slide aqui, eu trago basicamente aí essa questão da sociedade humana, beleza? Aí eu digo o seguinte: o atributo das sociedades humanas não diz respeito tão somente aí ao fato de que são formadas por pessoas, mas ao sentimento de pertencimento, não é isso? A um conjunto de regras, valores e costumes, beleza? Lembre-se que esses valores aqui e esses costumes está interligado à questão da ética e da moral, que foi tema da nossa aula passada, beleza? Não esqueçam disto. Vamos lá, prosseguir. Então, o que eu chamo aqui, ó, quando eu falo para vocês valores, quando eu falo aqui valores e costumes, não é isso? E conjunto de regra, esse conjunto de regra aqui vai formar o quê? O que é que esse conjunto de regra vai formar? E aí, vocês lembram que a gente falou na aula passada? As normas, não é isso? É o que eu chamo de normas, beleza? E uma vez essas normas elas são aí desenvolvidas pelo Estado, elas são promovidas pelo Estado com o intuito aí de garantir a boa convivência, beleza? E esses valores aqui está interligado à questão do quê? Vocês se lembram? Valores está interligado à questão da ética, valores éticos. Vocês se lembram que eu disse que os valores éticos, ele nasce com a gente, entendeu? E a gente carrega os mesmos durante todo o nosso desenvolvimento. Então seria basicamente isso, beleza? E esses costumes aqui eu posso ligar a questão da cultura, não é isso? Da cultura, beleza? Tá ficando assim mesmo que eu estou escrevendo com o mouse, beleza? Da cultura. E uma vez se interligando a questão da cultura, basicamente, e isto vai estar interligado à questão daquela noção do senso comum do que é certo e do que é errado, entendeu? A questão do pensamento ético, beleza? E quais são as características da sociedade? A primeira característica é que defende, né, isso a tese de que a sociedade é uma unidade democrática, ou seja, diferença de uma população que ocupa um espaço
geográfico pelas funções sociais. Beleza? Então veja, o que seriam essas funções sociais? Seria o quê? Seria, basicamente, eu poderia entender essas funções sociais como a prática efetiva de determinado objeto sobre o espaço do qual aquelas pessoas estão interagindo entre si. Beleza? Por exemplo, qual é a função de uma casa? Aí, se eu perguntar isso a você, você vai dizer, vai dar uma resposta através do senso comum, né? Não, a casa é morar, né? A casa ela serve de moradia, não é isso? Então, a função social de uma casa, se tem um grupo de pessoas naquela casa, se elas dividem, compartilham momentos e cuidam daquele espaço, né? Isso estabelece aí a questão dos cuidados diários. Então, logo, aquele espaço ele vai atender essa função social da qual ele foi aí criado para atender, beleza? Que é a questão da moradia, entendeu? Então, seria basicamente isso. E o espaço geográfico é basicamente aí o lugar que a gente ocupa. Né? Isso, e quando eu falo unidade democrática, seria o quê? Seriam os diferentes espaços e, uma vez esses indivíduos pertencendo a esse espaço, ele pode desempenhar os seus papéis de forma democrática em relação às tomadas de decisões, claro que levando em consideração as normas, né? Isso é a questão do conjunto das regras, que eu falei aqui anteriormente, e a questão dos valores, interligado também à questão dos costumes, beleza? Então, e a segunda é que a sociedade pode ser caracterizada pela semelhança cultural entre os membros. Quando eu falo aqui a semelhança cultural entre os membros, né, isso, de determinada coletividade, eu estou falando de quê? Membros pertencentes a uma dada sociedade, beleza? Na qual os papéis sociais são definidos a partir da identidade étnica, né, isso? Interligado à questão da cultura, língua, padrões de comportamento, modo de se vestir e etc. Beleza? A questão da religião, né, isso? E a questão dos valores que se interliga ao aspectos da moral. Entenderam? Então nunca esqueçam disto. Prosseguindo. E quais seriam aí as funções da sociedade humana? Então, quando eu falo funções, basicamente estamos nos referindo ao processo pelo qual os indivíduos são levados a participar da vida social, onde existem funções diferenciadas de acordo com os níveis de socialização. Quando eu falar aqui nível de socialização, o que é que eu estou falando? Seria o quê? As relações que são estabelecidas entre os indivíduos pertencentes a uma sociedade, beleza? Então, as funções que podem ser aí gerais, pertencer a toda uma sociedade, ou específica, né, isso, fazendo-se parte aí de um único ou de um conjunto de indivíduos, beleza? Por exemplo, uma família, né, isso, um padrão específico, uma função específica de uma família é diferente da função específica da coletividade, né, da sociedade, entendeu? Então, a primeira seria a questão da interação, né? Isso, e o que seria essa interação? Seria o que essa interação? A gente tem que lembrar, né, isso que seria essa interação. Tá entendendo? Então, veja. A interação seria o quê? Relações recíprocas entre os indivíduos, é isso? Para a sobrevivência humana, beleza? Relações recíprocas. Quando eu falar aqui relações recíprocas, seria o quê? Eu tanto desenvolvo essa ação, essa relação, como também eu recebo em troca, beleza? Então, eu me relaciono, mas também há alguém que se autorrelaciona comigo, beleza? E a segunda função seria o quê? A questão da comunicação,
que seria a representações que conferem o entendimento, não é isso, comum da sociedade. Então seria o que aqui? A questão dos contatos sociais sendo estabelecido aí pelo canal comunicativo, beleza? E a terceira função social seria a questão do comportamento. E o que seria esse comportamento? Partilha de determinada conduta para que ocorra, não é isso? Uma unidade entre cultura e a ação social, beleza? Então veja que esse comportamento ele está atrelado ao quê? Tanto a questão individual quanto a questão do coletivo, entendeu? Então, o indivíduo, por exemplo, que pertence à sociedade norte-americana, ele não vai ter o mesmo comportamento, a mesma conduta, como se ele pertencesse à sociedade brasileira. Vai se diferenciar, né, isto? Então, é exatamente neste aspecto aí que o comportamento ele implica, beleza? E a quarta função social seria aí a questão da estratificação. Seria o que essa estratificação? Classificação dos indivíduos segundo as posições sociais, beleza? Então, seria a divisão da sociedade de acordo aí com algumas características, levando-se aí a estratificação da sociedade em classes sociais, beleza? Da menos desenvolvida para a mais desenvolvida ou vice-versa, beleza? E qual seria aqui as funções específicas? E aí, que fazem parte de determinado grupo ou a um indivíduo? Primeiro seria a renovação dos membros. E o que seria essa renovação dos membros? Interação de novos indivíduos por meio do grau de parentesco ou do casamento, beleza? Então veja que seria o quê? As pessoas interagindo ou entrando, né, isso, dentro de outro grupo diferente, porém dividindo aí características entre si, beleza? Como comportamento, como cultura e etc. A outra questão, a outra função social seria a questão da socialização, que seria aí os indivíduos se tornam propriamente aí membros da sociedade por meio da educação formal ou informal, não é isso? Ou seja, a educação que a gente aprende desde com o nosso crescimento, né? Isso, aquela educação individual, ou aquela educação coletiva que a gente aprende aí no ambiente da escola, beleza? Teria educação formal e informal. A outro aspecto, outra função, seria aí a questão econômica, né? Isso, a economia. Qual é a função da economia em uma sociedade? É o quê? Ter a questão da produção, né? Isso, alinhada ao aspecto da distribuição e circulação de bens e serviços. E tudo isso, qual é a função disso? É garantir o quê? A sobrevivência dos membros pertencentes àquela sociedade, beleza? E a outra seria a questão da administração pública, né? Isso, ou o papel do Estado, seja aí a questão da federação do país, ou a questão dos estados, ou município, né? Isso que tem a função de fazer o quê? Desenvolver ações e normas que visam o controle social, beleza? E eu poderia também aqui que visam desenvolvimento social pleno, poderia dizer isso aqui também, beleza? A quinta função específica seria a questão da religião. Então, seriam questões existenciais por meio de crenças em entidades sobrenaturais, não é isso? Podendo aí ser utilizado, por exemplo, para explicar a origem da vida, para relacionar o indivíduo humano a um ser sobrenatural, não é isso? Ao sagrado e etc. Beleza? Como, por exemplo, como é que a sociedade brasileira, a questão da religião, se diferencia da questão da religião, por exemplo, ou japonesa ou indiana, por exemplo. Seria o quê? No Brasil tem uma questão do cristianismo, né? Isso que é linkado aí à questão
da adoração a Cristo, né, isso? E na questão do budismo, eu tenho quem aí? Buda, beleza? Então veja que as divindades ela mudam de sociedade para sociedade, mas às vezes ela tem o mesmo significado, beleza? Que é aí fazer, promover essa interação do indivíduo humano a um ser superior ao sagrado. E a sexta seria aí a questão da recreação, que diz respeito ao sistema de lazer e descanso das sociedades, das atividades econômicas e intelectuais. Não é isso? Então, a questão das empresas e a questão aqui dos aspectos interligando a questão da educação. Beleza? Então, tudo isso aqui são funções específicas que passam a pertencer ou fazem parte aí de todas as sociedades. Beleza? Prosseguindo. No próximo slide, eu trago aqui uma explicação sobre o que vem ser o processo de socialização. Então, socialização seria o quê? Seria o que essa socialização? Seria o processo, o processo através do qual os indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais. Entendeu? Então, são os contatos pré-estabelecidos entre os indivíduos, que formam toda a sociedade, não é isso? E que favorece aí a plena inserção desse indivíduo ao convívio social. Beleza? É o que eu chamo aí de socialização. Incluída aí neste conceito, há algumas compreensões de símbolos, como a questão das bandeiras entre os países, beleza, e etc. Sistemas de ideias, não é isso? A questão da própria linguagem, que acaba por caracterizar aquela sociedade também, beleza? E as relações que constituem os sistemas sociais, beleza? Então nunca esqueçam disso. E como é que os indivíduos eles se diferenciam de acordo aí com as sociedades? Aí eu trago aqui esse slide que explica um pouquinho aí sobre esta questão. Entendendo? Deixa eu só mudar aqui a cor para ficar melhor para explicar para vocês. Vamos lá. Então, a identidade, o que seria essa identidade? Seria o quê? É um conjunto de características que pertence ou a um indivíduo ou a uma determinada sociedade, não é isso? E esse conjunto de características que forma o que eu chamo de identidade, basicamente ele faz o quê? Permite que uma pessoa possa ser reconhecida, não é isso? Consequentemente, a identidade pessoal define um indivíduo, tá entendendo? E ao mesmo tempo que define, diferencia aquele indivíduo de acordo aí com as sociedades. Então devemos ter consciência da importância da identidade, uma vez que temos aí memória e sem ela seria impossível nosso próprio reconhecimento. Então o conceito de identidade social parte da constatação de que o indivíduo enquadra mais ou menos automaticamente, né, isso de forma involuntária, as outras pessoas e a si próprio nas mais variadas categorias de classificação. Beleza? Então seria basicamente isso. Aí temos aqui alguns teóricos, alguns autores, né, isso, que estudam essas relações sociais e que pertencem aí ao mundo da sociologia. Beleza? Durkheim, é isso, Emile Durkheim, Weber e Marx. Beleza? São três teóricos que estudam aí os fenômenos sociais e procuram explicar aí essa questão dessas interações. Beleza? Deixa eu só mudar aqui o nosso ponteiro novamente. Então vamos lá. Vamos lá.
Então vejam só. Então esses autores, o que é que eles afirmam? Eles deram aí importantes contribuições, né, isso científicas, para a compreensão das posições existentes entre as condutas individuais e as ações coletivas, né, isso? Então, tanto eles procuraram entender aí a atuação do indivíduo quanto a questão individual, né, isso? Ele como indivíduo, e também levar em consideração a conduta desse indivíduo pertencente aí ao espaço coletivo, à sociedade, beleza? Então seria basicamente isso aí que eles procuram explicar. Então esse primeiro teórico aqui, ele diz o seguinte: o que importava era desvendar os mecanismos sociais que subjacem aos diferentes tipos de sociedades, né? Isso que pertencem, tá entendendo? E que de acordo com ele há diferenças fundamentais entre as chamadas sociedades modernas. No caso das primeiras, impera aí a consciência coletiva sobre a consciência dos indivíduos, beleza? Então ele procurava basicamente aí a Emile Durkheim, ele procurava entender essa questão, né, isso da interação do indivíduo em relação ao aspecto coletivo, beleza? Então veja que a consciência coletiva, né, essa consciência coletiva, ela faz o quê? Ela age sobre a consciência dos indivíduos, ela impera, beleza? Então eu mesmo tenho uma consciência, sabendo, né, essa questão do que é certo, do que é errado, pode eu estar em uma sociedade diferente e aquilo que eu tenho como sendo certo, lá ser tido como sendo o errado, beleza? Então o que é que vai valer? Qual é o atributo que vai valer? É a consciência do coletivo, beleza? Basicamente isso que ele está afirmando aqui em seu pensamento. O outro teórico é Max Weber, né? Isso que ele diz o seguinte: ao contrário do que afirma Durkheim, no que diz respeito aí às relações entre indivíduo e sociedade, o Weber ele entende que a realidade é algo absolutamente impossível de ser compreendida em seus inesgotáveis eventos e ações. A realidade social é um caos sem significação objetiva, o que faz os homens apenas solucionarem alguns elementos, né, isso da realidade para dotá-los de significado, ou seja, conferir explicações possíveis sobre determinadas ações sociais. Então, o homem ele age de forma a explicar, né, isso, a sua ação. Beleza? Seria basicamente isso que Max Weber está afirmando. Beleza? Então veja que ele diz o quê? Ele diz que a realidade social é um caos sem significação objetiva. E o que faz o homem apenas solucionar alguns elementos, né, isso da realidade para dotá-los de significado, ou seja, conferir uma explicação possível sobre determinadas ações sociais. Então seria o agir, né, isso, e explicar essa ação através das questões envolvendo aí a própria sociedade. Beleza? Seria basicamente isso. O outro é Marx, né, isso, Karl Marx. Então, segundo ele, a sociedade era como um edifício, seria como um edifício, aliás, no qual o pilar corresponderia à dimensão aí da produção econômica, social, né? Isso é a questão da economia, e sobre isso estaria o quê? Sobre esse pilar é que se sustenta aí a superestrutura social, a questão das sociedades. E isto é, o Estado, é isso, que executa essa ação aí econômica, as políticas e as ideias econômicas, sociais, políticas, morais, filosóficas e artísticas. Beleza? Então veja que a ação do Estado
quanto instituição reguladora, né, isso, do espaço social. Então, basicamente, favorece essa questão dessa atuação social, beleza? Então, tudo seria aí seguido a partir da atuação do Estado, beleza? Aí, terminando esse embasamento, mais voltado aí à questão da filosofia, interligando aí o campo da filosofia, da sociologia, beleza? Em estudo das questões das relações sociais, a gente parte agora para a questão da cultura. Então, como eu já falei para vocês, o homem ele é considerado um ser cultural. Por quê? Ele transforma a natureza, né, isso, aos seus modos de vida, beleza? Ele transforma o ambiente natural, né, isso, o espaço natural, em espaço geográfico, e esse, por sua vez, vai ser o quê? Fruto das relações humanas, beleza? Então seria basicamente isso. Então a cultura vai ser uma reprodução, né, isso, é fruto das alterações desenvolvidas pelo homem no espaço natural, voltado aí a promover o seu desenvolvimento. Beleza? Prosseguindo. Então, a cultura, ela é basicamente aí a parte do que somos, não é isso? Ela é a parte do que somos e e nela e nela está aí o que regula nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. Então, sociologicamente, é preciso entender a cultura como sendo o quê? Aspectos aprendidos ou adquirido com o passar do tempo, não é isso? Que o ser humano, não é isso? Com o contato social, as relações sociais, adquire ao longo de sua convivência. Beleza? Então, cultura seria o quê? Um conjunto de características que a gente vai adquirindo, né, isso, e desenvolvendo com o passar do tempo. E essa característica que a gente aprende no nosso dia a dia, isso faz parte de nós e nos torna indivíduos pertencentes a determinada sociedade, beleza? Então, esses aspectos compartilhados aí entre os indivíduos fazem parte aí deste grupo de convívio específico, refletem aí especificamente a realidade, né, isso, social desses sujeitos. Então, a linguagem ou o modo de a linguagem, a questão da fala, né, isso. Então, o norte-americano fala inglês, porém aqui no Brasil a gente fala português. Não há uma diferença. Então isso acaba por diferenciar até então a questão cultural, né? E se a gente for procurar entender, por exemplo, a questão da formação desses países, a questão histórica da formação desses países, a gente vai perceber o quê? Que esses países, essa língua falada, né, isso hoje na contemporaneidade, ou seja, na atualidade, faz parte basicamente do processo de colonização. Então foi adquirido através de um aspecto que eu vou chamar de quê? De aculturação, não é isso? Beleza? Então seria basicamente isso. Então a língua falada pelos norte-americanos, que é o inglês, foram adquiridas de quem? Dos ingleses, beleza? Dos britânicos. Já, né, isso, que pertencia aí à coroa, né, isso, da Inglaterra. Entenderam? Já a questão do português, que a gente fala aqui no Brasil, é uma herança cultural de que país? De Portugal, uma vez que fomos colônia de Portugal. Beleza? Então seria basicamente isso. O modo de se vestir também. Por exemplo, a famosa calça jeans que a gente usa aqui no Brasil. Né? A gente usa aqui na região Nordeste, 40 graus, 30 graus de temperatura, não é isso? Então veja, é um tecido grosso, quente, mas a gente muda por quê? A gente usa por quê?
Porque faz parte da moda de determinado país. Que país é esse? Os Estados Unidos. Então a calça jeans, ela não é uma roupa que foi criada basicamente aqui no Brasil. Não. Ela é um subproduto do que eu chamo de aculturação. Beleza? Seria basicamente isso. Então, então basicamente seria isso. Então a cultura de fora, ela entra dentro da cultura pertencente ao Brasil e consegue alterar esses padrões. Beleza? Então a linguagem, o modo de se vestir. E em ocasiões específicas, né, isso acaba por ter aí como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre aquelas que fazem parte dela. Beleza? Seria basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão que eu falei. No próximo slide eu trago aqui a questão dos aspectos da cultura. Primeiramente, a cultura. A cultura, ela vai possuir o quê? Então, primeiramente, a cultura possui tanto aspectos tangíveis, é isso que seriam os objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto, quanto intangíveis, que seria o quê? Ideias, normas que regulam o comportamento e, por exemplo, como a questão das formas de religiosidade. Beleza? Então, a religião católica, né, isso é uma diferença aí na forma de se vestir em relação à religião evangélica, por exemplo. Entendendo? Não é fazendo uma crítica, não, estou fazendo uma analogia, beleza? Vai ficar melhor para vocês compreenderem essa questão. Então, esses aspectos constroem a realidade social, dividida aí por aqueles que integram, dando forma aí a relações e estabelecendo valores e normas. Valores e norma. Veja que são aqui a palavrinha que a gente viu no nosso primeiro conteúdo. Beleza? Sempre lembrem disso. Então, esses valores são aí as características que são consideradas desejáveis ou indesejáveis, interligada àquela ideia, não é isso? De que? Ideia do que? Vocês lembram que eu falei na primeira aula? Do senso comum, né? Isso é a ideia do que é certo e do que é errado, beleza? Então, no comportamento dos indivíduos que fazem parte aí de uma cultura, como por exemplo o princípio aí da honestidade, que é aí visto como características extremamente desejáveis em nossa sociedade, beleza? Então, aquela ideia interligada ao senso comum, a ideia do que é certo e do que é errado, interligando aí a questão da norma, entendeu? E aplicando a questão da ética, beleza? Nunca esqueça disso. As normas são um conjunto de regras formadas aí a partir dos valores de uma cultura que servem para regular o comportamento daqueles que dela fazem parte. Então, veja. Então, as normas, uma vez que são um conjunto de regras, elas favorecem o quê? A diferenciação, né, da sociedade. Então, o valor do princípio aí da honestidade, por exemplo, faz com que a desonestidade seja condenada dentro dos limites convencionados pelos integrantes, né, dessa cultura, compelindo aí os demais integrantes a agir dentro do que é estipulado como sendo aí honesto, beleza? Então veja que tudo isso aqui faz parte de quê? Da sociedade e acaba por diferenciá-la, beleza? Aí temos a questão da herança cultural. A herança cultural basicamente seriam características herdadas de outras culturas, né? Isso através aí desses contatos sociais, e que são aprendidas e passa a se fazer parte de determinada cultura com o passar do tempo. Beleza? Então, hoje, por exemplo, com o advento da globalização, a gente tem muito essa questão dessa herança cultural. Tá entendendo? Por exemplo, grande parte das características nossas brasileiras fazem parte de descendem de que cultura?
do, dos indígenas, né? Essa questão aí do banho diário, né? Se vocês for perceber, por exemplo, por que na Europa não tem a prática de tomar banho assim 4, 5 vezes ao dia? Por quê? A cultura de lá é diferente, o clima lá é um clima frio, e isso acaba por diferenciar esse comportamento, né? Isso desse padrão aí social, beleza? No Brasil nós tem aqui um quê? Um país de clima tropical quente e úmido, né? Isso. E também adquirimos essa questão do banho, foi descendência de quem? Dos índios, beleza? Então, a nossa cultura faz parte da mixigenação tanto da cultura indígena, traços da cultura indígena e traços da cultura portuguesa, e que acabou aí por dar a formação da cultura brasileira. Beleza? Então, a herança cultural de um povo é um conjunto de valores. Conjunto de valores. Veja que isso daqui se liga ao quê? A questão, né, isso, da cidadania, a questão da ética, tá entendendo? Então esse assunto está intimamente interligado àquele primeiro conteúdo, beleza? Transmitidos através aí do processo de socialização ou das relações sociais entre gerações, ou seja, com o passar do tempo, né? Isso que são característicos aí da identidade de um povo que, de um modo dinâmico, vai sendo aí criada por uma interação. Essa interação é mediada pelo quê? Pelo contato, não é isso? Social. Entendeu? De diferentes elementos geográficos. Quando eu falar aqui de diferentes elementos geográficos, seria o quê? Aspectos pertencentes às diferentes sociedades, aos diferentes espaços. Tá entendendo? Seja as questões ambientais, sociais e outros fatores externos, e que, de uma perspectiva antropológica, quanto à questão da origem, né, isso quanto à questão da origem, irá aí afetar os modos de ser, pensar, agir de uma pessoa, né, isso em determinada sociedade. Beleza? Seria basicamente aquele exemplo que eu dei aqui da questão do banho e da questão da de nós termos herdados aspectos da cultura indígena e também aspectos da cultura portuguesa, beleza? Uma vez que o Brasil foi colônia de Portugal. Então temos essa imagem aqui, não é isso? Aí eu trago a questão da ciência chamada aí de antropologia. E o que é essa ciência, professor? A gente já estudou ela lá no início, quando eu expliquei o que era filosofia. Não é isso que eu falei, que quando se deseja conhecer o homem e sua atuação na sociedade, é necessário investigar, né, isso, a origem do homem. E qual é a ciência que procura entender essa origem do homem da sociedade? É o que? A antropologia. Beleza? No próximo slide eu vou trazer o conceito dessa ciência, beleza? Então veja que tem aquela ideia de que o homem ele se originou do macaco, não é isso? Do macaco. E com o passar do tempo, o que é que acontece? O que é que acontece com o passar do tempo? Seria basicamente o que que acontece com o passar do tempo? Ele se desenvolve até chegar ao homem, ao Homo sapiens, não é isso? Ao Homo sapiens, ou seja, ao homem racional, o homem que pensa, beleza? Seria basicamente isso. Então, a antropologia, do grego aí a anthropos, ou seja, homem, ou logos, significa o quê? Razão, né? Isso, ou pensamento, que seria o quê? O discurso ou o estudo de algo. Então, é a ciência que tem como objeto de estudo, o homem. Tá entendendo? A origem e o desenvolvimento do homem e a humanidade de maneira totalizante. Ou seja, abrangendo aí todas as suas dimensões.
Então, é a ciência que procura explicar o homem em seus mínimos detalhes, beleza? Onde teria surgido o primeiro homem, como ele se distribuiu sobre a superfície da Terra, como ele se desenvolveu até o Homo sapiens sapiens, beleza? O homem que pensa, não é isso? E assim sucessivamente. Entendendo essa questão, aí a gente tem a questão da diversidade cultural. E o que seria essa diversidade cultural, professor? Seria o quê? A variedade, né, isso, de traços culturais pertencentes às várias culturas que formam as várias sociedades hoje na contemporaneidade ou na atualidade. Beleza? Seria basicamente isso. Então veja que temos aqui um globo e em volta desse globo temos aqui essa animação, né, esses bonequinhos, e cada um tem uma bandeira. Então significa o quê? Cada um representa uma sociedade. E essa sociedade tem e possui características diferentes, como a questão da religião, a questão da língua falada, a questão da forma de como se porta, beleza, aquele indivíduo na sociedade, a questão das regras de conduta, das normas, das morais, né, isso, e etc. Beleza? É o que acaba por diferenciar, por exemplo, um indivíduo pertencente à sociedade brasileira de um indivíduo pertencente à sociedade norte-americana. Beleza? Se eu colocar do seu lado um norte-americano e colocar um brasileiro, você vai perceber alguma diferença na questão no modo de se vestir, no comportamento, em algum aspecto você vai perceber essa diferença. Beleza? Então, isso daí eu posso chamar de quê? De diversidade cultural. Entenderam? Prosseguindo. Então, diversidade cultural seria o quê? São os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, né? Isso, por exemplo, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias aí de um grupo de seres humanos que habitam determinado território. Beleza? Então, é exatamente o que eu disse a vocês. A sociedade norte-americana, ela se diferencia da sociedade japonesa e chinesa, que por sua vez, essas duas se diferenciam da sociedade brasileira e assim vice-versa. Beleza? Sempre lembre disso. Então, são um conjunto de características que pertencem a determinado indivíduo, que fazem parte de determinada sociedade e que diferencia os mesmos dos demais indivíduos que pertencem a outras sociedades distribuídas aí sobre todos os territórios pertencentes aí ao globo terrestre. Beleza? Então, a diversidade cultural é um conceito criado para compreender os processos de diferenciação entre as várias culturas que existem ao redor do mundo. As múltiplas culturas formam a chamada identidade cultural dos indivíduos ao de uma sociedade, ou seja, uma marca que personaliza e diferencia os membros de determinado lugar do restante da população mundial. Então, é exatamente o que eu disse a vocês. Diferencia, entendeu? É a diversidade cultural que vai dizer, aquele indivíduo pertence à sociedade norte-americana, aquele indivíduo pertence à sociedade brasileira, entendeu? E assim sucessivamente. Beleza? A diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação. Conceito que é considerado aí oposto ao total da homogeneidade, ou seja, a mistura, beleza? A questão de entender a sociedade como sendo um todo. Então, atualmente, devido ao processo de colonização, como eu já disse para vocês, a chamada mixigenação cultural, né, isso, entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou a sua diferença, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Entenderam? Então, exatamente o que eu disse a vocês. Então, a gente tem tanto o aspecto pertencente à cultura indígena, como também aspecto pertencente à cultura, né, isso, portuguesa. Entenderam? Então, a questão arquitetônica, como algumas
alguns prédios do Rio de Janeiro, né, isso da época do Brasil colonial, como a cidade de Mariana, em Minas Gerais, algumas igrejas vão ter alguns aspectos em relação aí ao arquitetônico, né, isso pertencente aí à cultura portuguesa e vice-versa, beleza? Então, algumas pessoas consideram a globalização um perigo para a preservação da diversidade cultural. Por que considera como sendo aí um perigo para a preservação? Porque aproxima muito esses locais, entendeu? E acaba muitas vezes favorecendo uma igualdade muito grande. Tá entendendo? Então, muita característica pertencente a outra sociedade entrando em outra. Seria basicamente isso aqui que o texto quer explicar. Então, pois acreditam na perda de costumes tradicionais típicos de cada sociedade, dando lugar a características globais e interpessoais. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, se eu comparar os povos indígenas hoje no Brasil com os povos indígenas lá no período do descobrimento, os padrões culturais, a questão do comportamento, vão ser iguais ou vão se diferenciar? Aí eu pergunto a vocês, se vocês pegar a questão da tecnologia hoje, na atualidade, interligada à questão da globalização, a questão da internet, né, isso? A questão da cultura de massa, a questão das mídias sociais, o Facebook, o Twitter, né, isso? O Messenger, entre outras coisas, o WhatsApp, por exemplo. Então, como é que isso vai diferenciar esses povos tradicionais? De que maneira? Vai proporcionar, né, isso, a aproximação desses povos da sociedade, né, isso, contemporânea, entendeu? Então veja, os índios hoje da atualidade, eles estão muito mais atualizados, tecnolo tecnologicamente falando, né, isso, muito mais adentrado nessa cultura mundial que é fruto da chamada globalização ou do encurtamento do espaço geográfico, beleza? Sendo fruto aí desse aspecto que eu chamo de aculturação, beleza? Seria basicamente isso. Então eu espero que vocês tenham entendido essa questão. E o que seria o etnocentrismo? Seria o quê? É um conceito, né, isso pertencente à antropologia, ou à ciência que estuda o homem, que é definido como uma visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico-cultural como sendo aí o centro de tudo. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedade. Tá entendendo? Então, toda vez que vocês escutarem esse termo, fulano é etnocêntrico, fulano é etnocêntrico falando assim culturalmente. Então, o que eu quero dizer quando eu digo isso? É que ele leva em consideração a sua cultura, né, isso como sendo o centro de tudo. Entendeu? É como se não existisse outras culturas, como que só a cultura dele fosse aí sendo considerada como cultura. Beleza? Eu sou brasileiro, então a única cultura verdadeira é a minha cultura. As demais eu desprezo. Seria basicamente isso, o chamado etnocentrismo cultural. Beleza? Então, o termo é formado aí pela justaposição da palavra de origem grega ethos, que significa o quê? Nação, tribo de pessoas que vivem juntas, é isso? E centrismo, que indica o quê? O centro, beleza? Então, seria basicamente isso. Então, um indivíduo etnocêntrico considera as normas, novamente o termo, normas, valores de sua própria cultura melhores do que as de outras culturas, beleza? Fulano é muito racista em relação à cultura brasileira. Fulano é xenofóbico. O que é xenofobia? A gente vai ver o que é aqui no slide mais à frente. Beleza? Seria basicamente isso. Então, isso pode representar um problema, não é isso? Porque frequentemente dá origem aí a preconceitos e ideias
infundadas, beleza? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram com a mídia, em algum telejornal, mas é muito comum, por exemplo, se você chegar para um norte-americano e perguntar: você conhece o Brasil? Eles vão dizer que não conhecem o Brasil, entendeu? E se eles conhecerem o Brasil, basicamente eles vão representar o quê? Se você falar do Brasil lá na América, nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão interligar o Brasil à questão do quê? Do carnaval. Vão interligar o Brasil à questão da floresta amazônica. Tá entendendo? Ele não vai compreender o Brasil como a gente compreende aqui. Tá entendendo? Então o povo lá de fora, basicamente, eles entendem o Brasil, basicamente levando em consideração a questão cultural. Tá entendendo? Seria basicamente isso. E muitas vezes um norte-americano, eles têm sim preconceito em relação à cultura brasileira. Tá entendendo? Eles pensam de forma contrária à questão brasileira. É como se a cultura norte-americana é a melhor, entendeu? Então veja, seria basicamente essa a ideia. Tá entendendo? Qualquer dúvida a gente tira no decorrer dos nossos debates, tá entendendo? Lá na sala virtual. Continuando. Aí eu trago aqui o conceito de relativismo cultural e de etnocentrismo, não é isso? Então vocês já sabem o que é etnocentrismo. Agora vamos ver o conceito de relativismo. O que seria relativismo? E aí, o que seria esse relativismo cultural? Seria o quê? É uma corrente de pensamento ou doutrina, não é isso? Que tem como objetivo entender as diferenças culturais e estudar, não é isso? O porquê das diferenças entre culturas distintas. Então, enquanto o etnocentrismo tem uma vertente de confronto, é eu ter a minha cultura e confrontar as demais, o relativismo ele aborda o quê? As diferenças de uma forma apaziguadora. Aí é como se ele dissesse assim: ah, cara, a tua cultura é a cultura norte-americana, porém a cultura brasileira também é importante. Ela também tem a sua importância. Tá entendendo? Ela é importante. Então eu não posso desprezar a cultura, nenhuma cultura em relação à minha. Todas são importantes, uma vez que vivemos em um espaço globalizado ou em um espaço cujas distâncias, né, isso, globais estão encurtadas. Tá entendendo? Seria basicamente isso. Então hoje, por exemplo, você pode falar com alguém, por exemplo, em mandarim, se você quiser. Você pode falar em alguém utilizando o inglês, o espanhol, tá entendendo? Você pode falar com alguém no outro lado do mundo, lá no Japão, tá entendendo? E procurar saber um pouco sobre a sua cultura através de uma tela de smartphone ou simplesmente através de um computador. Então veja que as relações sociais elas se encurtaram, tá entendendo? Então seria basicamente isso. Então é importante destacar que o relativismo cultural é uma ideologia que defende que os valores, novamente, viu? Essas palavrinhas, valores ou os chamados princípios morais, não é isso? A ideia interligado, claro, que a questão de que, minha gente, vocês se lembram? O que é esse SC? Seria o que? Do senso comum. Do que é certo, a ideia do que é certo e do que é errado. Ou do que é bem e do que é mal. Então são convenções sociais, não é isso? Intrínsecas a cada cultura. Um ato considerado, por exemplo, errado em uma cultura não significa que seja também quando praticado por povos de diferentes culturas. Não é isso? Por exemplo, a prática do canibalismo, que era muito praticada entre algumas tribos aqui da América do Sul no período de descobrimento em 1492, por exemplo. Então, o ato, né, isso de fazer sacrifício com animais ou até mesmo com seres humanos, depois se alimentar com a carne, né, isso desse sacrifício. Se a gente for trazer para a nossa sociedade atual, vai ser algo errado, não é isso? Por exemplo, se tiver uma manchete,
fulano de tal matou o seu filho, não é isso? E se alimentou da carne do seu filho ou colocou o seu filho dentro de uma freezer. Então vai ser uma notícia o quê? Estarrecedora, não é isso? Bombástica. Por quê? Vai contra os nossos valores morais. Tá entendendo? Contra os nossos princípios morais. Então vai contra a nossa ideia de certo e errado, de bem ou mal. Já para a tribo indígena, não, aquilo faz parte da cultura dele. Então, aquela prática, né, isso do canibalismo entre eles já era algo comum, tá entendendo? Não causava choque de realidade. Então, seria basicamente isso aqui que o texto quer falar, beleza? E aí, professor, o que seria aquele termo que o senhor falou lá atrás, a questão da xenofobia? Seria o quê? Seria Seria o quê? Quando tem essa ovelha branca e negra, seria o quê? Seria apenas a questão da questão racial, entendeu? Do preconceito racial em relação à cor, entendeu? Ou vai além disso? Vai além disso, entendeu? Tem também preconceito levando em consideração a questão cultural, entendeu? Então a gente vai ver agora o que seria aqui esse termo xenofobia. A gente vai ver o conceito, beleza? Então xenofobia significa o quê? Aversão a pessoas ou a coisas estrangeiras. Beleza? O termo é de origem grega e se forma a partir da palavra xenos, que significa estrangeiro, né, isso? E phobos, que significa medo. A xenofobia pode ser caracterizada como uma forma de preconceito, né, isso? Ou como uma doença ou um transtorno psiquiátrico. Então seria basicamente aquelas pessoas que têm aversão, que são contra as outras culturas. Ah, eu sou norte-americano, eu não gosto da cultura pertencente às comunidades africanas, por exemplo. É um exemplo, beleza? Então, o preconceito gerado aí pela xenofobia é algo controverso. Geralmente se manifesta através aí de ações disseminatórias, ou seja, repassar através de ações, né, isso, ou atos, e ódios por indivíduos estrangeiros. Por exemplo, vocês acham, hoje na contemporaneidade, ou seja, na atualidade, que se um africano, né, ele for morar nos Estados Unidos, ele vai ser bem recebido de cara ou vai ter problema? Vai ter problema, não é isso? Vai ter problema, não apenas em relação à questão da cor. Ele pode até falar o inglês, mas quando a questão cultural dele, né, isso, o comportamento dele, vai ser muito diferente do comportamento do povo norte-americano. Então isso muitas vezes chega a incomodar, entendeu? O povo norte-americano vai se sentir incomodado e vai ter aí a questão do preconceito, tá entendendo? A questão da chamada xenofobia, beleza? Então, a intolerância e a aversão por aqueles que vêm de outros países ou diferentes culturas, desencadeando aí diversas reações entre xenófobos. Beleza? Seria basicamente isso. Acho que você já deve ter utilizado, visto esses termos ou em um noticiário, uma manchete de um telejornal ou até mesmo na rede social. Beleza? Então, nem todas as formas de discriminação contra minorias étnicas de diferentes culturas ou as chamadas subculturas, né, isso? Ou crenças, a questão da religião, por exemplo, se eu for procurar entender a questão do candomblé em relação ao catolicismo, muita gente é contra. O terreiro de Umbanda, tá entendendo? Se um católico for pro terreiro de Umbanda e a igreja só souber, o gente fulano não pode, porque é entidade, é coisa do diabo, entendeu? Então veja, xenofobia, tá entendendo? Então pode aí ser considerada xenofobia. Em muitos casos são atitudes associadas a conflitos ideológicos, né? Isso, a ideias que são colocadas aí, que são adquiridas com o passar do tempo e que pertencem ao nosso psíquico como um indivíduo social, que coloca aí a questão do choque de cultura ou mesmo motivações políticas, beleza? Então há essa questão também.
Tá entendendo? Sim, outra coisa. Toda vez quando vocês escutar essa questão, esse termo, sociedade contemporânea, então basicamente tem a ver com a questão do momento, entendeu? Do agora. Tá entendendo? Então veja, contemporâneo é um adjetivo que faz aí referência, né, isso, ao que é do mesmo tempo, ao que é do mesmo tempo, que viveu na mesma época, beleza? Então contemporâneo indica o quê? Quem partilha ou compartilhou o mesmo tempo, o mesmo período, beleza? Ah, aquele autor, né, isso daquele determinado livro que eu leio, ele é muito contemporâneo. O que quer dizer isso? Que ele tem muitos traços culturais pertencentes àquela sociedade da qual ele fez parte. Beleza? Então, contemporâneo não faz referência também à época presente. Também faz referência à época presente. Entendeu? O tempo atual e aos indivíduos do nosso tempo. Beleza? Então, contemporâneo é algo atual. Seria basicamente essa a ideia. Então, nunca esqueçam disso. Beleza? É muito comum a gente ver esse termo contemporâneo e muitas vezes a gente não saber o conceito. Beleza? Nesse outro slide eu trago aqui a preocupação desse processo de globalização em relação à questão da cultura, né? Isso, hoje na atualidade. Vocês sabem que globalização seria o quê? O encurtamento das distâncias, né? Isso, em relação aos diversos países. Entendeu? Então hoje eu posso conversar com qualquer pessoa, em qualquer hora, basta ter acesso à internet, as famosas network, ou tão somente ou através do smartphone, né? Isso, ou através do próprio computador, beleza? Então a preocupação dominante nessa reflexão é a caracterização da globalização econômica, a chamada planificação econômica, né? Das tensões delas decorrentes. Ah, os países mais desenvolvidos, os países menos desenvolvidos, não é isso? Os países menos desenvolvidos, chamados países emergentes, culturas atrasadas. Os países desenvolvidos, não é isso? Eu vou ter o quê? Um desenvolvimento cultural maior, não é isso? Condensada, claro que promovida pela questão do quê? Da tecnologia, beleza? Condensada na afirmação de que o capitalismo atual convive com duas dialéticas centrais: concentração, não é isso? Versus fragmentação. Então, ao mesmo tempo que eu diminuo esse espaço geográfico, eu também fragmento. Beleza? Se você parar, por exemplo, para refletir um pouco sobre o local onde vocês vivem, vocês vão perceber que há diferença entre as ruas dos bairros onde vocês residem. Tá entendendo? Há diferença no comportamento dos indivíduos. Determinado pelo quê? Pela questão econômica. Por exemplo, quem é que vai estar nas praças dia de domingo? Vai ser aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo ou aquelas pessoas de classe média ou de menos poder aquisitivo, das classes baixas? E aí? Das classes baixas, não é isso? E as pessoas que tem aí, que pertencem à classe alta, não é isso? Vai basicamente frequentar espaços diferentes, beleza? Como os shoppings, beleza? Mesmo que hoje em dia também tenha a questão da classe média participando também do shopping, mas vai também frequentar outros espaços, vai viajar para outros locais, né? Isso diferente para outros países. Então veja que é diferente o comportamento. E o que é que determina isso? A questão econômica, beleza? Então a escala, então a exclusão versus inclusão. Se eu perguntar para vocês, se eu pegar uma cidade, né, isso, por exemplo, o Recife. Se eu pegar o Recife, por exemplo, se eu disser a vocês, nos bairros centros do Recife, entendeu? Bairro onde residem pessoas ricas. Eu tenho uma alta inclusão ou eu tenho pouca inclusão?
E se eu pegar a questão das periferias, a questão dos morros, eu vou ter muita inclusão ou vou ter pouca inclusão? Em relação aos morros, eu vou ter pouca inclusão. Não é isso? Então veja que basicamente aquele espaço geográfico que compõe ali os morros é basicamente o quê? Um espaço fruto dessa fragmentação que tem como fruto a questão da exclusão social. Entendeu? E a questão do grande centro, eu vou ter o quê? Eu vou ter a fragmentação, porém eu vou ter a concentração, não é isso? Ou a inclusão dessas pessoas através aí do maior poder aquisitivo. Beleza? Seria basicamente isso. Então, se você, por exemplo, viajar para o Recife, for para o Recife, você olhar, por exemplo, para uma palafita, você vai ver um bairro com as palafitas e vocês também vão ver o quê? Altos prédios, lado a lado, entendeu? Veja, fragmentação. Tá entendendo? E você consegue perceber isso através da percepção da paisagem urbana, beleza? Então, o morro, as zonas periféricas, é um fruto dessa chamada exclusão, não é isso? E a questão dos grandes prédios luxuosos, não é isso? Vão ser frutos dessa chamada aqui inclusão, beleza? Então, a escala de investimento necessário, a liderança tecnológica de produtos e processos, bem como necessidade de redes, as famosas aí networks, não é isso? Mídias globais são responsáveis aí pelo processo de concentração e a mesma dinâmica aí do capitalismo, na qual as redes realizam aí um processo radical de busca de eficiência e conquista de mercados, que força aí a criação de uma onda de fragmentações, a questão das terceirizações, franquias e a informalização, beleza? Seria basicamente isso. Então, nesse ambiente se dá a crescente incorporação de novos mercados pelas grandes corporações. Quando eu falo de corporações aqui, são as grandes empresas, entendeu? Principalmente as empresas voltadas à questão cultural, tá entendendo? E também a criação de um novo papel para as pequenas empresas, que elas se integram, ainda que basicamente subordinadas às suas decisões estratégicas globais da inclusão. Beleza? Como a Subway, a McDonald's, não são empresas brasileiras, são empresas que vieram da onde? Dos Estados Unidos, são chamadas multinacionais. Beleza? Mas este mesmo processo gera um novo paradigma no mercado de trabalho, por efeito aí da tecnologia sobre o emprego, a questão da exclusão. Então, se eu tenho uma fábrica e eu informatizo toda a minha produção, então aquelas pessoas que trabalhavam na minha fábrica vão perder os postos de trabalho, entendeu? Seria basicamente isso, a questão da automatização. Então é com isso que se opera aí uma mudança de base na correlação de forças entre as classes sociais, com visível aí perda do poder do sindicato dos trabalhadores na atualidade. Beleza? Então, a análise dessas contradições do capitalismo globalizado conduz aí necessariamente à discussão sobre o papel da tecnologia na sociedade contemporânea. Entendendo? Claro que eu tenho que interligar essa questão aqui à questão cultural. E essa discussão entrelaça aí com a temática do mito de progresso. Ah, a globalização é boa. Ah, a globalização traz coisas maravilhosas. É isso? Então veja, tem tanto aspectos positivos como também tem aspectos negativos. Entenderam? Então, seria basicamente isso. Então eu espero, pessoal, que vocês possam ter aí compreendido o nosso assunto. Beleza? Então acesse nosso ambiente virtual, faça os exercícios e qualquer dúvida pode me contactar lá no grupo do WhatsApp, entendeu? No meu pessoal, tá entendendo? E a gente vai estar aí tirando essas dúvidas, beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau.